Fala galera, vamos falar um pouquinho de Cruzeiro. Cruzeiro que não vem muito bem nas últimas 2 rodadas, não jogou tão bem assim, mas faz um ótimo campeonato brasileiro. Mas o assunto hoje é um específico. Gabriel Barbosa, o Gabigol. Vamos fazer um apanhado do Gabigol até aqui. Vamos falar sobre esse custo-benefício do Gabigol até aqui. Vamos falar do desempenho do Gabigol até aqui e tudo que envolve Gabriel Barbosa. Beleza? Mas antes, cara, você aí, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho dos seus vídeos também, tá? Para sempre que eu postar um vídeo novo, para aparecer e já sair aí para vocês, beleza? E também tem todas as minhas redes sociais na descrição desse vídeo, para você também seguir lá, porque falo de futebol todos os dias. Fechado? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho então de Gabriel Barbosa, o Gabigol. Porque é o seguinte, o Gabigol, ele chegou no início do ano, né? Chegou com uma das contratações mais badaladas da história do Cruzeiro, mas acho uma das mais badaladas do Brasileirão, né? Um jogador mega midiático, um jogador mega vencedor, com muita estrela, diferenciado e que tem desempenhado um bom papel do Cruzeiro até aqui. E a gente precisa falar desse custo-benefício dele. Porque quando o Gabigol chegou lá atrás, eu, você, o Pedrinho, todo mundo aí, o torcedor cruzeirense, o torcedor atleticano, todo mundo falou, opa, uma baita contratação, principalmente no sentido de badalada, uma contratação muito badalada, uma contratação muito arriscada, muito diferente, ainda mais que ele meio que foi anunciado depois do jogo contra o Galo, né, o Flamengo contra o Galo, no título do Flamengo na Arena MRV, o Gabigol falou que não ia ficar no Flamengo e resolveu partir para o Cruzeiro. E o Pedrinho trouxe o jogador. E aí fica a questão. Porque Gabigol, todo mundo ficou com medo de, tipo, quando ele não estiver jogando, ele vai ser perninha. Quando ele não estiver jogando, ele vai causar polêmica. Quando ele não estiver jogando, ele vai desenvolver alguma coisa que possa atrapalhar o grupo. E não está acontecendo isso, né? O Gabigol, eu vou pegar pra vocês os números do Gabigol até aqui. E o Gabigol é um cara que ele agrega muito para esse Cruzeiro. Ele é um cara que entra muito, né? Não é titular frequente, é um cara que entra muito do banco de reservas. É uma ótima peça para estar no grupo. É um ótimo jogador, tem contribuído, tem ajudado. Mas existe um valor, existe um custo-benefício que a gente vai entrar já já. Mas a primeira estratégia para trazer o Gabigol foi o quê, galera? Isso a gente tem que trazer as partes da parada até aqui. Quando ele chega em janeiro, o Pedrinho tinha uma estratégia clara. Primeiro, trazer um jogador midiático para voltar as atenções, voltar a mídia ao Cruzeiro. E ele trouxe o Gabigol e um cara que poderia desempenhar isso em campo. O Gabigol é um jogador muito caro? Sim, mas é um cara muito midiático. O Cruzeiro foi muito mais falado na mídia. O Cruzeiro passou um recado para o mercado. Isso é um fato. Isso é um fato. Isso aconteceu. E com isso, trouxe mais atenção e trouxe, opa, voltamos e podemos brigar com qualquer time do Brasil. Esse foi um recado básico e fácil que foi passado, sim, pelo Pedrinho ao mercado. Não tem jeito. É um cara muito badalado, é um cara midiático, veio do Flamengo, tem uma história gigantesca no Flamengo, um dos atacantes do Brasil que mais fez gol nos últimos anos aí, né, nos últimos 6, 5 anos. É um cara que fez muitos gols importantes, muitos gols decisivos, muitos gols de títulos. Cara, isso a gente não tem o que dizer sobre Gabriel Barbosa, tá? E o Pedrinho, dito isso pelo que ele pensou, ele conseguiu executar. Mas existe uma outra situação, que é a situação custo-benefício. O Gabigol vale o tanto que pagam ele? Vale o que ele entrega? O que pagam e o que entrega é na mesma proporção? E aí, pra mim, tá um ponto em questão. Porque assim, gente, o Gabigol hoje ele é um dos maiores salários do Brasil. Ele ganha quase 3 milhões por mês, 2 milhões por mês que seja. Muito dinheiro, 2 milhões e meio por mês, quase 3 milhões. Cara, é muito dinheiro para um jogador, beleza? E pra mim, um jogador desse nível, um jogador deste calibre, juro pra você, ele precisa render muitos gols. Ele precisa ser o cara do time, o melhor jogador da equipe, o cara que é diferente, o cara que entrega gol, o cara decisivo, o franchise player, né? O cara da equipe. E o Gabigol, ele não exerce essa função no Cruzeiro. Essa é uma verdade. Por quê? Vamos lá. A gente tem que falar isso primeiro. O Gabigol, esse é o ponto pra mim. O custo-benefício, o Gabigol vale a pena? O que ele ganha, ele entrega? Porque pra mim a resposta é muito clara. Não. O que o Gabigol ganha hoje é pra ser um cara muito
foda no Brasil, um dos destaques do futebol brasileiro, um dos caras que entrega mais gol, um dos caras mais decisivos na temporada, e isso não tá acontecendo. Isso não tá acontecendo. O Gabigol, ele não entrega pelo salário que ele recebe. O Gabigol nem titular frequente do Cruzeiro ele é, gente. Ele é um cara muito importante pro grupo. Isso significa que ele tá jogando mal? Não significa que ele tá jogando mal. Ele faz boas partidas, ele é um líder do elenco, ele é um cara que tá dentro do Cruzeiro e ajuda muito seus companheiros. Eu concordo com tudo isso. Mas ele não vale 2,5 ou 3 milhões por mês, que é o que ele recebe. Isso é um fato. Não vale, porque ele não entrega isso. Ele não entrega isso em participações de gols, ele não entrega isso sendo decisivo, ele não entrega isso em quantidade de partidas como titulares frequentes. Ah, os números deles da temporada, eu vou pegar pra vocês. Mas ele não entrega. E isso pra mim é muito foda. Por quê? Pra você, cruzeirense, 3 milhões por mês, você consegue trazer 3 jogadores que jogam quase o mesmo tanto que o Gabigol joga hoje. E 3 jogadores. E paga o mesmo tanto. É esse meu ponto. O custo-benefício pro Cruzeiro hoje, até hoje, no primeiro semestre até aqui, não vale a pena nesse sentido, Mateus. Não vale a pena nesse sentido, gente. Por quê? Beleza. No Mineiro, 7 partidas, 5 gols. Nossa, começou muito bem. Comebol Sul-Americano, 4 partidas, 2 gols. Então até aqui, 7 gols. Copa do Brasil, nenhum gol. E Brasileiro, 4 gols em 14 partidas. Ele tem 21, 22, 23, 27 partidas, ele tem 9 gols em 27 partidas e 2 assistências. 9 gols em 2 assistências, só que 5 desses gols são no Mineiro. Do Brasileiro é 4 gols e 2 assistências. Então assim, custo-benefício não vale a pena. Ele não entrega o que pagam pra ele. Ele não entrega o que foi esperado por ele, né? A expectativa criada lá atrás, quando ele veio, era que ele ia vir para ser titular absoluto. Óbvio, o Caio Jorge tá merecendo titular, o Matheus Pereira tá merecendo titular, por mais que o Matheus Pereira oscile demais. Mas sim, o custo-benefício do Gabigol está sendo caríssimo pro Cruzeiro. Está sendo além da conta pro Cruzeiro, porque esse peso de ganhar 3 milhões não tá correspondendo à altura. Tá aqui. Ele faz uma boa participação? Faz. Ele é uma boa peça no grupo? É. Ele é um líder do elenco? É. Mas tá pagando 3 milhões por mídia? Você tá pagando 3 milhões pra um cara que vai ajudar, pra um role player, como eles chamam na NBA, né? Um cara que vai entrar e contribuir? Ou pra um cara que vai ser o melhor jogador do seu time, um dos principais peças do elenco, uma das peças mais importantes do Cruzeiro? Hoje, ele não é. Se você não tiver o Gabigol pra jogar, você joga com o time titular do mesmo jeito. Ele é uma ótima peça vindo do banco? É uma ótima peça vindo do banco, gente. Concordo. Ele faz um bom ano até aqui, faz um bom ano. Só não corresponde às expectativas que ele criou, que trouxe esse salário por ele. Ah, mas o dinheiro não é meu, Matheus. Eu não tenho nada a ver com isso. Sim, mas a gente tá falando sobre o custo-benefício do Gabigol. Ninguém tá entrando na questão de quem tá pagando. A parada é 3 milhões, você consegue dar em 3 jogadores. E aí te afeta totalmente. Porque se tiver mais 3 jogadores pra esse elenco do Cruzeiro e não tiver o Gabigol, cara, você pode conseguir fazer um baita elenco também pra brigar título. Mais 3 jogadores de R$1 milhão. Então fica aí a questão. Isso te atinge também. Ah, você tá criando... Não, eu não tô aqui pra criar polêmica. Eu tô aqui pra gente analisar esse custo-benefício. Isso não significa que ele tá jogando mal. Isso não significa que ele tem que ir embora. Isso não significa que a galera tem que tacar a pedra nele. Não é sobre isso. É sobre a expectativa do que ele recebe, do que ele vai, do que o mercado acha que ele vai e o que ele tá entregando hoje. Ele não tá entregando na mesma altura. E isso é um fato, cruzeirense. Isso é um fato. E eu queria ouvir de vocês se vocês acham que vale a pena manter ou não o Gabigol. Óbvio que ele tem um contrato, óbvio que ele tem que cumprir, mas até aqui tá valendo a pena? Vocês acham que esse valor é válido pelo Gabigol? Eu queria ouvir o cruzeirense, você, sobre isso aí, tá bom? Mas é uma situação muito delicada, é uma custo-benefício que vale a gente analisar porque é um dos principais salários do Brasil e eu acho que isso tem que ser uma pauta, é uma pauta relevante. E isso não significa que ele tem que sair agora, que ele não possa até ficar o final do ano, que ele não seja um cara importante ou que ele não participe do elenco. Isso não significa isso, só significa que ele não entrega o que ele está sendo pago. Beleza? É isso. Se inscreve no canal, deixa o like e deixa seu comentário que eu quero saber a opinião de vocês. Tamo junto, é nóis.